Então tá, então estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos, pessoal, muito contente de estar aqui com vocês mais uma live pelo YouTube. Hoje o nosso tema vai ser pandemia e Páscoa, né? E quem vai começar hoje trazendo uma mensagenzinha bem bonita para nós vai ser a Suzana. Nós temos hoje aqui então a Suzana, a Lari, o Capra e o Geraldo. Muito obrigado pela presença de todos. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam aí sentadinhos, confortáveis, de alguma forma tranquilos, né? Porque nós todos precisamos estar tranquilos. Vamos começar um final de semana onde lembraremos de muitas pessoas que nos são queridas e amadas. Eu desejo para vocês todos, meus amigos, meus irmãos que estão aí do outro lado, uma feliz Páscoa. Sintam-se abraçados por nós, sintam-se acariciados, né, através de um beijo por nós. Nós queríamos falar para vocês de uma mensagem que nós recebemos hoje, muito importante, né? Tudo depende do nosso coração. Se a gente for esperar pelos outros, com certeza não dependemos dos outros. Dependemos de nós mesmos. Algum tempo atrás, quando eu tinha 18, 19 anos, eu me achava muito iluminada. Eu me achava uma moça linda, uma moça para casar, uma moça para ser uma médica, uma doutora. Eu me achava de coração bom. E me achava uma pessoa fácil de lidar. Mas aí o tempo foi passando, eu tive que me separar da minha família e mal eu sabia o que esperava. Ocorreram dificuldades de comunicação com meus irmãos, meus 8 queridos irmãos, dificuldade de comunicação com meus pais, dificuldade de comunicação com meus colegas e amigos. A imagem que às vezes eu passava para eles não era a imagem de uma guria de coração bom e fácil. Neste período aconteciam as brigas, aconteciam discussões, e aí eu pergunto para vocês, por que acontecem brigas e acontecem discussões? Seria, no caso, porque nós fazemos cercas, nós construímos barreiras, nós construímos limites? Seria porque a gente considera que o que está dentro da cerca é correto e o que está fora da cerca é errado? Poderia ser isso? Aqueles dogmas que nós acreditamos é correto e aqueles dogmas que o nosso colega diz para nós, quando interfere naquilo que nós acreditamos, a gente acha errado? Fui amadurecendo. Foi se passando alguns anos, eu tive que trabalhar duro, tive que fazer minha faculdade. E aí, com a distância, paramos de falar com meus pais, paramos de falar com meus irmãos e as cercas começaram a se quebrar. Com o tempo, me aproximei, comecei a ouvir os meus pais, comecei a ouvir os meus irmãos e comecei a amá-los em silêncio. Neste período, eu descobri que o tempo tudo resolve. O tempo cura. O tempo mostra pra gente o quão é importante as pessoas que estão no nosso entorno, o quão é importante quando uma pessoa diz pra ti, te cuida, usa máscara, não aglomere, não faça isso, não faça aquilo. Hoje, se eu pudesse, num instante de mágica, eu traria meu pai e minha mãe para passar Páscoa comigo. Eu traria os meus irmãos, os meus 8 irmãos amados para passar Páscoa comigo. E traria 2 ou 3 ou 4 amigos que eu vou levar para a eternidade junto. Eu gostaria de vê-los sorrindo, alegres, que eles me dissessem como estou feliz com a família deles.
instante eu entendi que era preciso ter clareza. Nada é fixo, tudo se transforma. Nossos pais se transformaram, meus pais foram embora. Os filhos dos meus irmãos estão com namoradas. Os maridos e as esposas dos meus irmãos estão modificados. Nada é permanente. E o tempo, tudo muda. Até o que nós fazemos. E aí eu queria dizer para vocês que o tempo tudo resolve. E tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, agora mexe na teia da vida de nossas ações. Aquilo que eu estou fazendo agora, daqui a pouco é passado. E eu já estou transformando o presente quando você está me escutando, quando você vai falar para alguém, ou quando você for ligar para alguém desejando Feliz Páscoa, dizendo que sente saudade e quanto você ama essa pessoa, quanto você gostaria de estar lá perto. As transformações que nós fazemos agora, elas vão implicar no passado, elas vão implicar no nosso presente e elas vão implicar no nosso futuro. Sim, meus amigos. Nossos pensamentos e ações agora mudam. É uma cadeia de energia que está mudando o mundo. Nós precisamos despertar. Nós precisamos olhar nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, como se não houvesse amanhã, como se não fôssemos dormir essa noite, como se neste momento fosse nosso último momento de vida. Porque o importante, o mais importante de tudo isso que eu estou falando para vocês agora, nós temos que ser felizes agora. Ele não pula. Com essa mensagem eu queria desejar para vocês Feliz Páscoa. Que vocês realmente se sintam bem. Alô, alô, escutam? Alô, escutam, pessoal? Nos escutam? Ah, ok, voltou, gente, vamos lá. Vamos lá. Então tá, então vamos recomeçar. É com imensa satisfação e gratidão que eu participo desse trabalho da Conversas do Bem. E para falar de pandemia e Páscoa, eu quero ir ao verdadeiro sentido da Páscoa, o início da Páscoa, que é celebração hebraica, judaica, né? É do judaísmo, e o povo hebreu, escravo por 400 anos do Egito, ele festeja, celebra a Páscoa nesse momento em que se liberta, em que é liberto do jugo do povo egípcio. Então, o que acontece que é a chegada do anjo da morte, que passa por toda a Grécia, e por todo o Egito, passa por todo o Egito, levando, como se fosse uma pandemia, levando à morte os primogênitos de todas as famílias. Seriam salvos as famílias que tivessem a marca com o sangue do Cordeiro. Essa é a razão, o sentido da Páscoa na sua origem. O verbo em hebraico, o verbo pesar, que é pular, é o que acontecia quando o anjo da morte chegava na casa com a mancha de sangue, com a marca de sangue, e esse anjo pulava, passava aquela casa, poupando assim o filho
primogênito de todas as famílias que estavam com aquela senha na porta, com aquele código na porta. Bem, esse é o sentido da Páscoa, é o pular e pensar. Eu não sei se é bem esse a forma de falar, mas isso é o sentido, e daí origina-se o termo Páscoa. Então, o Cordeiro entra nessa celebração de Páscoa, já vem de uma semana, é como se fosse a nossa Semana Santa agora, que a gente passa essa semana toda anterior a esse momento. Esse cordeiro era escolhido e era colocado na família e colocado dentro da casa, ele fazia parte dos hábitos familiares durante uma semana. E isso gerava um certo amor, um certo apego para com aquele ser. E na sexta-feira, esse cordeiro era sacrificado, reunindo-se toda a família para esse sacrifício. Então, era um momento doído, um momento de muita dor, né? E comer a carne do cordeiro, aquele cordeiro que era praticamente um membro da família depois de uma semana, era obrigatoriedade para gerar esse sentimento de perda de alguém amado. Essa era a função do cordeiro uma semana dentro da casa, gerar esse sentimento. Mas para que gerar esse sentimento de tanto sofrimento, de tanta dor, de perda, né? Seria o Deus, um Deus vingativo realmente? Não. Se nós formos considerar todos os nossos momentos de perdas, de dificuldades, de dor, e o fundamento da dor na nossa vida, para que a gente tenha um pulo, uma passagem para uma evolução. A dor nos leva à evolução. Se nós não tivéssemos dificuldades, dor, necessidades, nós estaríamos andando em lombo de mulas e andando com carroças com roda quadrada ainda. Então a necessidade que nós temos é que busca a nossa evolução, que gera a nossa evolução. E isso é uma celebração desde o tempo da libertação do povo hebreu. E aí nós entramos no momento de chegada de Jesus, da vida com Jesus, né? E o que Jesus vem nos trazer? Uma mensagem de bem, uma mensagem de um Deus bondoso e uma forma diferente de entender Deus. E ele tem aquele tempo, são 3 anos praticamente que a gente tem de conhecimento de história de Jesus, né? E nesse tempo que Jesus teve com as pessoas que o cercaram com mais convivência, é claro que todas as pessoas tinham um apego muito grande com o Mestre. E chega em determinado momento, próximo à Páscoa, ele reúne seus 12 apóstolos e diz que está partindo, encerrando também a sua jornada na matéria. E que isso iria gerar muita dor. É claro que iria gerar dor a todas as pessoas. E aí passa por todo aquele sofrimento, por toda aquela angústia antes e durante a crucificação, a dor de todas as pessoas pela perda, mas ele traz sempre a mensagem de esperança, né? Que ele ressuscitaria ao 3º dia. E aí entra no fundamento da Páscoa, onde o cristianismo absorve essa celebração hebraica, judaica, né? E aí nós temos uma celebração judaico-cristã, e que é esse momento de fazer um momento de, me fugiu o termo, mas um momento de isolamento, um momento de interiorização. E eu acho que essa Páscoa, mais do que qualquer uma de outras Páscoas que nós vivemos, é a mais verdadeira de todas. Então, você que perdeu seu ente querido, ou que tem alguém internado, que vive essa dor, essa angústia, esse medo
da nossa realidade atual. É para isso que a Páscoa está aí. Nós viemos de um ano, de uma quaresma infinita, dá para dizer assim, depois de um ano, passado um ano, e é o momento em que a gente precisa, que a gente teve para fazer essa aproximação com Deus, essa aproximação não com o cristianismo, mas com a nossa religiosidade, e aí sempre trazendo aquela mensagem do nosso mestre, que era uma mensagem de amor, amor sem condição, amor incondicional. E aí Jesus, antes, nas suas últimas falas, ele diz: celebrem a Páscoa em meu nome, em nome de mim, em nome do amor, em nome da vida que não é extinta jamais. Então, esse momento de sofrimento, de perdas, de tudo isso que nós estamos vivendo, é o estreitamento de toda a nossa passagem para uma nova vida, não a vida só no desencarne, de um novo planeta, um planeta com muita verdade, com muito amor incondicional. Então, essa é a função e a razão da Páscoa que nós estamos vivendo em 2021. E eu digo assim, tudo vai passar. Isso tudo vai passar. A dor de todas as perdas da nossa vida um dia passaram. Elas se tornaram simplesmente as saudades. E tudo vai passar. Não desista. Essa é a minha mensagem de Páscoa. Esperança, libertação espiritual. Aproveite, faça a sua libertação junto com Deus, junto com o nosso mestre. Aproveite a vida, abrace e ame. Diga que ama, diga para os outros: eu amo. Isso precisa ser falado e não só expressado. Então, muita fé, muita esperança, e mais do que esperança, certeza de que depois que passar tudo isso, nós seremos sim seres muito melhores, espíritos muito mais evoluídos, espíritos de bem e de amor, e que nós não tenhamos somente palavras de bem, que nós tenhamos atitudes de bem e de amor. Muita gratidão, uma boa Páscoa a todos, fiquem com Deus, muito obrigado. Então, pessoal, o que eu tinha preparado aqui para falar para vocês vai um pouco de encontro com o que o Capra trouxe. Ele trouxe todo um conceito histórico do feriado, né, que é um feriado móvel, né, cada ano a gente tem ele num dia diferente. Isso porque, como o Capra mesmo falou, isso vem de antes do cristianismo, né, então ele é um feriado lunar, ou seja, ele é baseado nas fases da lua, e como isso muda de ano em ano, por isso que ele é deslocável, né. E o que eu salientei aqui, né, que para os cristãos ele representa a ressurreição de Cristo, né, o Cristo volta dos mortos, revive, né, para nós, né. Para os judeus é exatamente o que o Capra comentou, e para os egípcios eles cultuavam bastante o símbolo do ovo, né, o ovo como um símbolo do renascimento, né, como um símbolo da vida. E com a expansão do cristianismo no Oriente Médio, ali no Nordeste da África, essas culturas todas elas se miscigenaram, né, e virou um pouquinho do que a gente tem hoje, né, onde o ovo é um sinônimo da ressurreição de Cristo, né, onde dentro do ovo tem a vida que vai sair de lá de dentro, representando Cristo, né, e a casca do ovo sendo, por exemplo, a tumba onde Jesus estava sepultado, né. E isso, ao longo
dos anos, né, foi sendo cultuado, foi virando tradição, e como a maior parte de vocês deve saber, existe o período da Quaresma, que são os 40 dias antes da Páscoa, que é um período de penitência, né, onde a gente evita certos tipos de alimento, né, mas por que o ovo com a Páscoa? Por que, além desse simbolismo com a vida, por que distribuir ovos para as pessoas, né? Isso porque naquela época era um dos alimentos que não podia se comer, seria o ovo, né? Então, o que acontecia durante o período da Quaresma? As galinhas continuavam botando seus ovos, mas as pessoas não comiam. Então, chegava na Páscoa e tinha horrores de ovos, né, ali. E aí, o que as pessoas faziam? Faziam muitas comidas à base de ovo, né, e usavam a casca do ovo ali, pintavam e distribuíam como presentes e coisa. Então, por isso que até hoje, várias culturas, principalmente europeias, vários pratos típicos da Páscoa são feitos com a base do ovo, por causa disso daí, que existia muito ovo naquela época, né? E mais especificamente ali na Alemanha, em volta da Alemanha, eles têm o costume de fazer a árvore da Páscoa, que seria uma árvore onde eles penduram as cascas dos ovos ali, como se fosse um pinheiro de Natal, mas em vez de ter as bolas de Natal, tem os ovinhos pendurados. E isso está muito interligado com a primavera, porque no hemisfério norte, né, começa a primavera, e a primavera também é um símbolo do renascimento, né, do ressurgimento da vida, né, assim como o ovo, né. E outra coisa legal também que eles faziam, que eles lá começaram a adotar o costume de colocar o chocolate líquido dentro da casca do ovo, e assim começou a surgir um pouco do que a gente tem hoje, dos ovos de chocolate, né? E o coelho, né? Da onde é que vem o coelho? O coelho, ele nada mais é do que surgiu nessa mesma época, né? Porque o coelho, ele se reproduz muito, né? Ele tem muitos filhotes, principalmente nesta época, que é a época da primavera. Então, isso também se tornou um símbolo do renascimento, do surgimento da vida. E tudo foi misturado e virou o que nós temos hoje, que é o coelho da Páscoa distribuindo os ovinhos de chocolate. Então, era essa historinha que eu queria vir trazer para vocês, um pouco a ver com o que o Capra comentou. E aí agora eu passo a palavra para a Lari, que vai falar um pouco sobre este período de reclusão, né, e um pouco o que a gente está vivendo hoje em dia, né. Boa noite, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Quaresma, que seria esse período de 40 dias, né, da Páscoa, antes da Páscoa. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o jejum. Pausa aí, amor. Ela vai vir falar aqui no meu que o microfone dela não está muito bom. Problemas técnicos. Então tá. Começando novamente. Eu separei o tema do jejum para falar um pouquinho hoje, né? Que o jejum, ele era muito praticado na época da Quaresma. Muitas pessoas até hoje acabam praticando, né? E o jejum, de uma maneira geral, ele é uma forma de limpeza, de purificação. E ele pode ser feito, o jejum pode ser de várias coisas, não necessariamente só de comida, né? Ele pode ser um jejum de comportamento, um jejum de atividades, um jejum de pensamentos, de hábitos. E quando as pessoas faziam essa prática, né, isso permitia com que elas ficassem mais conectadas com o seu interior, com que elas silenciassem mais, com que elas ouvissem mais, se ouvissem mais, né? Então, dessa forma, a gente pode se ouvir mais, né, fazendo uma prática, não necessariamente necessita-se fazer a prática do jejum, né, mas ficar um pouquinho mais quietinho, ficar um pouquinho mais em silêncio, né, ouvir as nossas necessidades, os nossos pensamentos. E quando a gente se percebe e a gente acaba se conhecendo melhor, a gente pode aprender a lidar melhor com os nossos sentimentos, né, e com os nossos pensamentos. E se a gente para pensar, o que a gente viveu nesse último ano? A gente viveu, como o Capra mesmo falou, uma quaresma de um ano inteiro, né, na verdade. Sem a parte do jejum, claro, né.
Mas pelo fato da gente estar em casa, da gente estar com todas essas restrições, né? A gente não pode sair, a gente não pode ver os nossos amigos, não pode visitar os nossos familiares. Muitas vezes a gente foi proibido de comprar determinadas coisas, né? Fazer determinadas atividades que a gente gostaria de fazer, né? Assim como era nessa época que o pessoal praticava mesmo, seguia à risca a questão da quaresma. Então, a gente passa a ter um pouco mais de tempo de se perceber, de perceber coisas que antes a gente não notava. Né? Assim, o que eu percebi? Eu percebi que com o silêncio na volta aqui de menos carros passando, eu consegui perceber que tem vários passarinhos de manhã aqui perto da minha casa que eu não ouvia antes. Né? Os barulhos, assim, os sons que eu não prestava atenção, né? Coisas que antes eu não notava. Né, o fato de sair e observar a natureza, esse tipo de coisa antes passava despercebido, porque a gente nunca tinha tempo, né? A desculpa sempre é, eu não tenho tempo para isso. Eu tô correndo, eu tô atrasada, eu preciso sair, eu tenho que trabalhar. Então a gente nunca tinha tempo para parar um pouquinho, silenciar, ficar 10 minutinhos parado, pegando um sol, ouvindo os barulhos da natureza, né? E pensando um pouco sobre a vida, pensando um pouco sobre a gente, né? Então, assim, o que eu sugiro para vocês, assim, que aproveitem esse feriado, né, para pensar nesse último ano, nas reflexões que vocês fizeram a respeito da vida, o que vocês pensaram, o que vocês refletiram, se vocês conseguiram tirar um tempinho, né, agora que está todo mundo dentro de casa, que a gente está com restrição de diversas atividades, se vocês conseguiram tirar um tempinho para vocês, né, para pensar em si, para pensar na vida, para tentar se ouvir, para tentar se sentir, porque o autoconhecimento ele é uma coisa muito importante, principalmente nessas épocas, assim, que vem um turbilhão de sentimentos confusos, de medo, de incertezas. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente vai fazer, como a gente vai reagir quando as coisas acontecem. A gente tem uma certa previsibilidade do que a gente vai fazer e como a gente vai reagir, então as coisas se tornam um pouco mais leves, né? A gente lida de uma maneira um pouco mais tranquila, sem aquele pavor, assim, sem aquela ansiedade, né? A gente acaba lidando de uma maneira um pouco mais tranquila com as coisas, e é isso que a gente precisa agora. A gente precisa de tranquilidade, a gente precisa confiar com que as coisas vão ficar bem, com que as coisas vão se acalmar e que tudo passa, né? Tudo vai se resolver. Essa pandemia não vai durar para sempre. E eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que a próxima Páscoa a gente possa estar em companhia dos nossos familiares, que a gente possa estar aqui todos juntos, né? E vamos torcer para que a coisa caminhe para esse sentido, né? Então, convido a todos para fazer essa reflexão, né, fazer uma reflexão interna e para buscar o autoconhecimento. E desejo a todos uma feliz Páscoa. E passo, então, a palavra para o nosso colega Geraldo. Olá, pessoal. Boa noite. Venho aqui trazer a mensagem de um imigrante, uma pessoa que descende de culturas europeias que vieram para cá trazendo seus costumes, suas crenças, seus valores até na celebração. Dentro do meu crescimento, do meu desenvolvimento como cultor, tá, e praticante das tradições que vieram dos povos alemães e dos povos russos, a gente tem a questão do ovo da Páscoa. Só que não é esse ovo que as pessoas conhecem, e sim o ovo de galinha pintado, decorado. Era uma tradição entre as famílias alemãs cozinharem os seus ovos e depois mergulharem eles dentro de um pote de vidro, tá, que continha anelina, para que ele pudesse colorir e assim dar
um mosaico de cores para aqueles ovos tão parecidos, mas tão diferentes. E dentro da cultura russa, temos a questão um pouquinho mais familiar para algumas pessoas, quando a gente fala que o Kinder Ovo, na realidade, ele está simplesmente copiando um conceito das bonecas matrióticas, tá? Que eram bonecas inseridas dentro de outras bonecas, e às vezes tinham 5 bonecas dentro de uma maior. O que quer dizer isto? Quer dizer que nós todos temos, tá, dentro de nós aquela existência que nos serve como ferramenta e depois os seus filhos. Ou seja, constamos ali a mãe e depois, dentro de cada mãe, seus filhos. Porque todas as famílias de imigrantes geralmente eram numerosas. Então, coloca-se dentro de um primeiro ovo o conceito da mãe, o símbolo da mãe, e os vários outros ovos como seus filhos. Tem um conceito que também envolve uma coisa um pouquinho mais distante de nossos conceitos atuais, que chamava-se o ovo Fabergé, cultuado na época dos czares russos, os imperadores, em que eles viviam, como digamos assim, eles criavam verdadeiras obras de arte em joias, tá? E vários desses ovos hoje custam milhões de dólares, não milhares. Por quê? Porque eram decorados com ouro, prata, platina, diamantes, ou seja, fazia uma coisa exclusiva. Só que como nós, meros imigrantes, não tínhamos todo esse poder enquanto recursos, a gente decorava. E esses ovos, que pelo lado dos alemães, estava acostumado a ganhar ovos roxos, ovos vermelhos, ovos azuis, ovos laranjas, dependendo dos tipos de adelina que as famílias tinham, para atingir os seus ovos, tudo acondicionado numa cesta. E, claro, depois a tradição era normal, né? Se escondia e íamos atrás. Por que isto? Porque quando os imigrantes alemães vieram para cá, eles não tinham um conceito de cacau, ou seja, chocolate. Chocolate não era uma planta nativa da Europa. Então, que oferecia. E qual é o símbolo maior desses ovos, sejam eles os ovos Fabergé ou das matrióticas? É o renascimento. Cristo ressuscitou. Cristo renasceu. Cristo veio de novo do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Ou seja, o grande símbolo da Páscoa significa que, por mais que nossos tempos estejam tumultuados, por mais que eles estejam sombrios, por mais desesperadores, sempre existe luz e existe esperança. E se existe isto, existe também a coragem para a gente conseguir vencer essas dificuldades. E a partir daí, lembrar que um bem dura para sempre, né? Nem o mal. Ou seja, tudo é mutável, tudo evolui. E como o Capra já disse, tudo passa. Né? E diremos que até a uva passa. Certo? Um bom feriado para vocês, uma boa Páscoa, que vocês lembrem que, acima de tudo, existe
uma força maior que nos eleva, que nos conduz, que nos dá esperança e, principalmente, faz com que o nosso dia seja melhor. Pensando nisso, agradeço a oportunidade e desejo a todos que esta, do fundo do coração, seja a última Páscoa de nossa pandemia. Que na próxima a gente já possa ter uma Páscoa normal. Que a gente possa estar unido em coração, em espírito e de corpo presente com todos aqueles que nos querem bem. Muita paz. Que assim seja para todos vocês. Então tá, pessoal. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Capra, pelo tempo que vocês tiveram para se preparar, para vir aqui, dividir um pouco da palavra e da sabedoria de vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos para participar aqui do nosso grupo, das nossas lives. A gente é muito grato de ter vocês aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que teve paciência, aí que a gente teve um probleminha técnico no meio da live e continuaram aí escutando a gente. A gente faz isso por vocês, né? Então é muito bom o apoio de vocês, o carinho de vocês. E se vocês puderem curtir ali o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas aquelas coisas que todos os youtubers fazem, isso vai ser muito bom para nós, para a gente crescer e conseguir divulgar o canal. E nos vemos semana que vem. Então, semana que vem, novamente, terças e quintas, às 7h30, estamos aí. E ao longo dos dias aí a gente vai publicando qual vai ser os próximos temas e os próximos convidados. Muito obrigado, pessoal. Até mais, boa noite.